Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 162. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo católicas. Hoje iremos ler o livro de 1º Reis, capítulo 12, também 2º Crônicas, capítulos 10 e 11, além do livro da Sabedoria, capítulo 1. Vamos ao dia de hoje. 1º Reis, capítulo 12. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se tinha juntado ali para proclamá-lo rei. E chegou essa notícia aos ouvidos de Jeroboão, no Egito, onde ainda estava refugiado para escapar à face do rei Salomão. Mandaram, pois, buscá-lo no Egito, onde habitava. Então, Jeroboão foi com toda a Assembleia de Israel e disseram a Roboão: Teu pai impôs-nos um jugo pesado. Alivia agora a rude servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e seremos teus servos. Ele respondeu-lhes: Ide-vos e voltai à minha presença dentro de 3 dias. E o povo retirou-se. O rei Roboão consultou os anciãos que tinham servido ao seu pai Salomão durante a sua vida. Disse-lhes: Que me aconselhais responder a esse povo? Se hoje fores amável com esse povo, responderam-lhe, e cederes, se lhe falares com benevolência, eles serão para sempre teus servos. O rei, porém, deixando de lado o conselho dos anciãos, foi consultar os jovens que tinham crescido com ele e eram seus familiares. Disse-lhes: E vós, que me aconselhais responder ao povo? Ele pede-me que eu alivie o jugo que lhe impôs meu pai. Os jovens, que tinham crescido com ele, responderam-lhe: Assim dirás a esse povo que te falou, dizendo: Teu pai tornou o nosso jugo pesado. Tu, porém, alivia-nos. Assim lhe dirás: Meu dedo mínimo é mais grosso que os rins de meu pai. Se meu pai vos impôs um jugo pesado, eu o farei ainda mais pesado. Se ele vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Chegou o 3º dia. Jeroboão, seguido de uma grande multidão, apresentou-se diante de Roboão, pois ele dissera: Voltai a mim dentro de 3 dias. O rei falou com dureza ao povo, sem fazer caso algum do conselho dos anciãos. Respondeu ao povo como lhe aconselharam os jovens: Meu pai impôs um jugo pesado, pois eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai vos castigou com açoites, pois eu vos castigarei com escorpiões. E o rei não atendeu ao povo, porque assim o dispusera o Senhor, para realizar a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aias, de Silo. Vendo que o rei não os atendia, o povo respondeu-lhe: Que temos nós a ver com Davi? Que temos nós de comum com o filho de Jessé? Vai, pois, para as tuas tendas, ó Israel. Cabe a ti tratar de tua casa, ó Davi. E os israelitas retiraram-se para as suas tendas. Roboão reinou, no entanto, sobre os israelitas que habitavam em Judá. O rei Roboão enviou Adurã, superintendente dos trabalhos, mas os israelitas apedrejaram-no e ele morreu. O rei subiu então, precipitadamente, no seu carro e fugiu para Jerusalém. Desse modo, separou-se Israel da casa de Davi até o dia de hoje. Ouvindo os filhos de Israel que Jeroboão tinha voltado, convidaram-no à sua assembleia e aclamaram-no rei de todo Israel. Só a tribo de Judá ficou fiel à casa de Davi. Roboão, quando chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros de Escol, a fim de pelejar contra a casa de Israel e restituir todo o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas Deus falou a Semeías, homem de Deus: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, bem como a toda a casa de Judá e de Benjamim, e a todo o restante do povo. Dize-lhes: Eis o que diz o Senhor: Não façais guerra aos vossos irmãos, os israelitas. Volte cada um para a sua casa. Tudo isso se fez por minha vontade. Eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram, como lhes ordenara. Jeroboão construiu Siquém na montanha de Efraim, e lá fixou residência. Depois deixou Siquém para edificar Fanuel. E disse consigo mesmo: Pode bem ser que o reino volte para a casa de Davi. Se o povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, e o seu coração se voltar para o seu senhor, Roboão, rei de Judá, eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei mandou fazer 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Basta de peregrinações a Jerusalém. Eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso foi uma ocasião de pecado, porque o povo ia até Dan para adorar um desses bezerros.
Jeroboão construiu também templos em lugares altos, onde estabeleceu como sacerdotes homens tirados do meio do povo e que não eram levitas. Instituiu também uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, à semelhança da que se celebrava em Judá, e subiu ao altar. Fez o mesmo em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha mandado fazer. Estabeleceu igualmente em Betel sacerdotes para os lugares altos que tinha edificado. No 15º dia do 8º mês, isto é, no mês que tinha escolhido a seu bel prazer, subiu ao altar que tinha edificado em Betel para celebrar a festa com os israelitas. Subiu ao altar para queimar o incenso. 2 Crônicas, capítulos 10 e 11. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel se tinha reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nabate, estava nesse tempo no Egito, para onde tinha fugido para escapar ao rei Salomão. Soube disso e retornou. Tinham-no mandado chamar. Jeroboão e todo Israel vieram, portanto, dizer a Roboão: Teu pai nos impôs um jugo pesado. Alivia, portanto, esta dura servidão e este jugo pesado que ele nos impôs. Nós seremos teus servos. Voltai, respondeu ele, a mim daqui a 3 dias. E a multidão se retirou. O rei Roboão aconselhou-se então com os anciãos que tinham cercado seu pai Salomão durante sua vida. Que me aconselhais vós, disse-lhes ele, a responder a esse povo? Disseram: Se tu te mostras bom para com esse povo e dás atenção a ele, se lhe falas com benevolência, será teu servo para sempre. Mas Roboão negligenciou o conselho que lhe davam os anciãos para, por sua vez, consultar os jovens de sua roda, que tinham crescido com ele. Que me aconselhais vós, disse-lhes ele, a responder a esse povo que me pede que eu alivie o jugo imposto a ele por meu pai? Os jovens, que tinham crescido com ele, lhe responderam: Eis as palavras que terás para o povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado. Tu nos alivia. Tu lhes dirás assim: Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Impôs-vos meu pai um jugo pesado? Eu o tornarei mais pesado ainda. Ele vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. 3 dias depois, Jeroboão, seguido de toda uma multidão, apresentou-se diante de Roboão, uma vez que o rei tinha dito: Voltai a mim depois de 3 dias. O rei respondeu-lhes com dureza, desprezou o conselho dos anciãos e deu-lhes uma resposta no sentido do conselho de seus companheiros. Meu pai, disse ele, impôs-vos um jugo pesado, eu o tornarei mais pesado ainda. Castigou-vos meu pai com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Assim, pois, o rei não escutou o povo. Era isso uma disposição divina para a realização da promessa que Deus fizera a Jeroboão, filho de Nabate, por meio de Aias, de Silo. Ao ver que o rei não os escutava, o povo israelita lhe fez esta declaração: Que parte temos nós com Davi? Nada temos em comum com o filho de Jessé, cada um para suas tendas, ó Israel. A ti compete cuidar de tua casa, Davi. E todos os israelitas voltaram para suas casas. Roboão só exerceu seu poder sobre os israelitas que ainda habitavam nas cidades de Judá. Enviou Adurã com a missão de aliviar os impostos, mas os israelitas o apedrejaram e ele morreu. Então, o rei teve que se apressar em subir num carro e fugir para Jerusalém. Foi assim que se produziu a dissidência da casa de Israel, que dura ainda hoje. De volta a Jerusalém, Roboão mobilizou as tribos de Judá e de Benjamim, em número de 180.000 guerreiros escolhidos, para atacar a casa de Israel e reintegrá-la ao reino de Roboão. Mas a palavra do Senhor foi dirigida ao homem de Deus, Semeías, nestes termos: Dirige-te a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os de Israel que habitam em Judá e Benjamim. Dize-lhes: Eis o que diz o Senhor: De modo algum ireis fazer guerra a vossos irmãos. Voltai cada qual para a sua casa, pois é por mim que esses acontecimentos se realizaram. Dóceis à palavra do Senhor, renunciaram a atacar Jeroboão e voltaram. Roboão ficou, portanto, em Jerusalém. Construiu cidades fortes no território de Judá. Construiu Belém, Etã, Tíqua, Bet-sur, Odolã, Gate, Maresa, Zif, Adurã, Laquis, Azeca, Saraá, Aialon e Hebron. Todas cidades fortificadas, situadas em Judá e Benjamim. Fortificou esses lugares, nomeou para eles governadores e neles estabeleceu depósitos de víveres, óleo e vinho. Fez em cada cidade um arsenal de escudos e de lanças, fazendo delas verdadeiras praças fortes. Judá e Benjamim ficavam-lhe, portanto, fiéis. Os sacerdotes e levitas que habitavam no território de Israel vieram de todas as partes aderir ao seu partido. Os levitas abandonaram suas terras e suas propriedades para irem habitar em Judá ou em Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os tinham destituído de sua função de sacerdotes do Senhor. Jeroboão, com efeito, nomeara sacerdotes para os lugares altos, para o culto dos bodes
e dos touros que tinha feito. Após os levitas, todos aqueles das tribos de Israel que procuravam de coração o Senhor, Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecer seus sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus pais. Vieram assim reforçar o reino de Judá e reafirmar o poder de Roboão, filho de Salomão. Isso durou 3 anos, pois durante um triênio seguiram o roteiro traçado por Davi e Salomão. Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jarmute, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Esta lhe deu à luz os filhos Jeus, Somorias e Zoom. Depois dela, tomou por esposa Maaca, filha de Absalão, que lhe deu Abias, Etai, Ziza e Solomite. Dentre todas as suas mulheres e concubinas, Roboão teve mais predileção por Maaca, filha de Absalão. Teve 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Deu o primeiro lugar a Abias, filho de Maaca, na qualidade de chefe de seus irmãos, pois ele o destinava ao reino. Teve muita habilidade para distribuir todos os seus filhos pelas praças fortes, pelas diversas regiões de Judá e de Benjamim. Assegurou-lhes uma pensão copiosa e deu-lhes muitas mulheres. Cântico dos Cânticos, capítulo 1. O mais belo dos cânticos de Salomão. Ah, beija-me com os beijos de tua boca, porque os teus amores são mais deliciosos que o vinho, e suave é a fragrância de teus perfumes. O teu nome é como perfume derramado, por isso amam-te as jovens. Arrasta-me após ti, corramos. O rei introduziu-me nos seus aposentos. Exultaremos de alegria e de júbilo em ti. Tuas carícias nos inebriarão mais que o vinho. Quanta razão há de te amar. Sou morena, mas sou bela, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Cedar, como os pavilhões de Salomão. Não repareis em minha tez morena, pois fui queimada pelo sol. Os filhos de minha mãe irritaram-se contra mim. Puseram-me a guardar as vinhas, mas não guardei a minha própria vinha. Dize-me, ó tu, que meu coração ama, onde apacentas o teu rebanho, onde o levas a repousar ao meio-dia, para que eu não ande vagueando, junto aos rebanhos dos teus companheiros. Se não sabes, ó tu, a mais bela das mulheres, vai, segue as pisadas das ovelhas, e apacenta os cabritos, junto às cabanas dos pastores. A égua dos carros do faraó eu te comparo, ó minha amada. Tuas faces são graciosas entre os brincos, e o teu pescoço entre colares de pérolas. Faremos para ti brincos de ouro com glóbulos de prata. Enquanto o rei descansa em seu divã, meu nardo exala o seu perfume. O meu bem-amado é para mim como um saquitel de mirra que repousa entre os meus seios. O meu bem-amado é para mim um cacho de uvas nas vinhas de Engadi. Como és formosa, amada minha, como és bela. Teus olhos são como pombas. Como és belo, meu amado, como és encantador. O nosso leito é um leito verdejante. As vigas de nossa casa são de cedro, suas traves de cipreste. Muito bem. Então, quando você lê 1 Reis, capítulo 12, 2 Crônicas, capítulo 10 e 11, soa quase palavra por palavra de tamanha semelhança que há entre os dois ali. Mas, vamos com calma. É a história da divisão do reino. Lembre-se que 1 Reis está contando a história mais próxima da fonte, meio que em tempo real. Crônicas é a história que está sendo recontada após o exílio da Babilônia. O povo de Judá foi exilado e depois voltou. Lembre-se, o reino do norte de Israel se perde para sempre, eventualmente. Ainda é um pouco confuso, mas nós vamos caminhando devagar. A história é a mesma nesses dois livros. Roboão está sendo esperto e fortalecendo as cidades de Judá e Benjamim. Isso é inteligente. Também ouvimos sobre algumas de suas esposas e filhos, mas tenha isso em mente. Existem algumas semelhanças entre 1 Reis, capítulo 12, e 2 Crônicas, capítulo 10 e 11. Roboão é filho de Salomão. Jeroboão foi profetizado para ser o próximo rei pelo profeta Aias. Roboão era tolo, mas não precisava ser. Este é um dos mistérios do livre-arbítrio, pré-conhecimento e graça de Deus. Como tudo isso funciona em conjunto? É um mistério. Roboão pede conselho e então tem tempo para descobrir o que fazer. Todo o povo, incluindo Jeroboão, veio a Roboão e disse que Salomão foi duro com eles. Salomão era sábio, construiu um monte de coisas, realizou muitas coisas, mas não foi Salomão que realizou todas essas coisas. Foi o povo sob o comando de Salomão que realizou todas essas obras, que realmente colocou a mão na massa. Salomão criou a escravidão entre seu próprio povo. Então o conselho que é dado a Roboão é que seja contrário ao que Salomão fez, que dê um tempo ao povo. Então os conselheiros mais velhos dizem para ele pegar leve com as pessoas e elas vão amá-lo para sempre. Mas quando Roboão aceita o conselho dos jovens, eles dizem a ele para ser mais duro ainda com eles. A grande questão é, onde procuramos conselho? Nós olhamos para fontes de sabedoria
olhamos para as pessoas que concordam conosco. Isso é uma tentação que cada um de nós temos. Pessoas mais velhas podem realmente saber algo mais do que eu sei, ou apenas peço conselhos às pessoas com quem cresci. Eu apenas apelo para aqueles que concordam comigo, ou procuro o conselho daqueles que realmente têm sabedoria para me oferecer. Roboão não aceitou o conselho daqueles que tinham sabedoria para lhe oferecer. Ele aceitou o conselho de pessoas que lhe disseram o que ele queria ouvir, pessoas que eram como ele. Podemos aprender mais com pessoas que não são como nós do que com pessoas que são como nós. Isso tem um pouco de sentido. Podemos aprender mais com pessoas que têm sabedoria do que com pessoas que apenas concordam conosco. Então o que acontece? Roboão conta a eles sobre os escorpiões. Isso não conquista muitos amigos para ele. Jeroboão e as 10 tribos do norte se separam e estabelecem o Reino do Norte. Então, a partir de agora, o Reino de Israel se refere às 10 tribos do norte, e Jeroboão é o rei. O Reino de Judá, 2 tribos, Benjamim e Judá, agora é o Reino do Sul, e Roboão é o rei. Lembre-se, Roboão é filho de Salomão e neto de Davi. Aqui está o que Jeroboão percebeu. Ele percebeu que se os israelitas estivessem no norte e tivessem que ir a Jerusalém para adorar no templo, seus corações voltariam para Deus. Seus corações vão pertencer a Deus, assim como o ungido de Deus, Roboão. Quem foi Roboão? O rei do Reino do Sul. Então, o que o rei do Reino do Norte faz? Ele constrói locais de culto em Betel e em Dan. Que tipo de locais de culto Jeroboão construiu? Bezerros de ouro. Eles não aprenderam a lição. Nunca faça isso. Mas a primeira coisa que Jeroboão faz como rei é levar o povo à idolatria. Jeroboão também faz sacerdotes de qualquer tribo. Então, os sacerdotes levíticos voltam para o Reino do Sul, embora alguns fiquem no norte e veremos o que acontece com eles, mas Jeroboão estabelece falsos lugares de adoração, falsa adoração, falso sacerdócio. Este será um tema massivamente importante. O povo de Israel foi chamado para dar glória a Deus, foi chamado a dar a Deus seus corações antes de qualquer coisa. Então, o que está acontecendo no Reino do Norte de Israel? Imediatamente, eles são levados à idolatria. As coisas não melhoram daqui em diante. Deus vai enviar profetas ao Reino do Sul e ao Reino do Norte, e estaremos nessa caminhada por meses. Então, sente-se e relaxe. É muito notório quão raramente as pessoas ouvem a palavra de Deus. Muitas vezes nós não escutamos a palavra de Deus quando Ele está falando conosco tão claramente. O Cântico dos Cânticos, na Bíblia que o Padre Mike utiliza, diz que existem 3 maneiras pelas quais as pessoas leram este livro. Primeiro, como alegoria. Para os judeus, é a história da relação entre Deus e seu povo escolhido, o povo de Israel. Para os cristãos, é a história da relação entre Jesus, o noivo, e a igreja, a noiva. Segundo, é a poesia do amor humano. Outra maneira de dizer é poesia de amor erótico. Antigamente, as pessoas não podiam ler o Cântico dos Cânticos até uma certa idade ou um certo nível de maturidade. E, em terceiro lugar, lendo no sentido literal. Tipo uma prefiguração ou previsão da união de Cristo e sua igreja, ou Deus e Israel. Então, como cristãos católicos, podemos ler este livro de todas essas maneiras, porque realmente compõe todas essas 3 coisas. De muitas maneiras, queremos reconhecer a bondade do amor humano entre o homem e a mulher. Tão bonito, poderoso, definindo a vida, mas também amor entre nosso Deus e nós, seu povo. Inicialmente, era o povo de Israel. Agora, na era da igreja, são todos os que pertencem a Deus através do batismo. Então leia esta história de amor, esta poesia de amor. Vai ter algumas imagens muito interessantes. Veja o versículo 15 desse capítulo 1. Em uma segunda tradução diz: Eis que você é linda, meu amor. Eis que você é linda. Teus olhos são pombas. Vai ficar um pouco mais estranho e mais poético. Não só seus olhos são pombas, mas outras coisas. Vai ser até um pouco divertido, digamos assim. Nós teremos 8 dias passando com o Cântico dos Cânticos e entendendo cada passo dele. Mas permaneçamos, acima de tudo, orando uns pelos outros, para que Deus possa conduzir os nossos corações em cada dia de leitura. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã!